Olá, estamos aqui em uma edição especial do podcast O Que Ler Agora, gravada diretamente aqui na sede da Arte e Letra, editora, livraria, uma das mais importantes aqui de Curitiba, até porque é uma das últimas sobreviventes das livrarias de Curitiba de rua, né? E por que o episódio é especial? Primeiro, porque a gente está gravando fora do estúdio, com plateia, inclusive. E segundo, porque a gente está falando de um livro que está sendo lançado agora, e que é traduzido pelo meu co-apresentador no programa, o Irineu Batista Neto. Ele já disse que quer mudar só para Irineu Neto agora, mas eu insisto em falar o Batista. É só para simplificar. Que o livro chama A Vida Curta de um Fato, que é coeditado pela Arte e Letra, justamente onde nós estamos aqui, e pela PUC Press. Um livro que tem 10 anos já, agora chega ao Brasil, que é de uma autoria dupla, né? John D'Agata, eu vou pronunciar assim, não sei se é assim mesmo, e Jim Fingal, e a gente vai explicar logo por que são dois autores e por que isso é tão legal. E, né, primeiro, fala aí por que você passou um bom tempo, parece, né, querendo trazer esse livro para o Brasil e agora deu certo. Por que você gosta tanto do livro? Por que você insistiu tanto? Bom, eu sempre me interessei pelo assunto, esses assuntos que falam de checagem de fatos, apuração de reportagem. A primeira vez que eu li um livro que detonou esse gosto pelo tema foi O Segredo de Joe Goode, do Joseph Mitchell. É um livro já que tem fácil uns 20 anos, eu lembro de ter lido na faculdade ainda. 20 anos no Brasil, né? Aqui pela Companhia das Letras. Isso. Originalmente ele saiu em 64, nos Estados Unidos. E o autor, o Joseph Mitchell, ele faz uma coisa curiosa. Ele escreveu 2 perfis sobre o mesmo personagem. E no segundo perfil, ele diz que as coisas que ele disse no primeiro não eram verdade. Que o cara, na verdade, era um mala, uma pessoa desagradável, não tinha nada do charme, do senso de humor que ele tinha colocado no primeiro texto. E virou uma espécie de marco do jornalismo, esse meia-culpa do jornalista que cria um personagem e depois vai lá e destrói esse personagem que ele criou. Mas, na verdade, o curioso é que em nenhum dos 2 textos ele mentiu, né? Então, o que ele fez foi uma seleção de fatos, né? Ele escolheu os fatos necessários para apresentar o personagem de um jeito no primeiro texto e fez o mesmo no segundo. Como eu fiquei fascinado pelo tema e comecei a ler muito sobre o assunto, eu entrei em contato com esse livro do John D'Agata e do Jim Fingal lendo no jornal, uma resenha. Aí fui atrás do livro, eu comprei o livro há bastante tempo já, e li e fiquei fascinado, porque o livro ele tem uma proposta bem original, né? Ele pega um texto que o John D'Agata escreveu para uma revista chamada Harper's. É um texto que ele fala sobre suicídio em Las Vegas. Só que quando ele entregou o texto para a Harper's, a revista não aceitou. Ela encontrou muitas incoerências, inconsistências factuais e falou: olha, a gente não vai publicar o texto, está aqui, pegue o texto de volta e faça o que você quiser. Ele conseguiu passar o texto para outra revista, também nos Estados Unidos, chamada Believer. Só que a Believer falou: ok, a gente pega o teu texto, só que antes de publicar a gente vai entregar para um checador. E a revista tem uma equipe de checadores, todos eles são treinados durante muito tempo. Isso é uma coisa muito comum na imprensa americana. É uma tradição que a gente não tem tanto aqui. Não tanto. Começa a surgir agora, né, com a lupa. As revistas até tem, né? A Veja, por exemplo, tem, mas não nesse nível. Assim. E alguns, para vocês terem uma ideia, em alguns casos a equipe de checagem é famosa, como na revista New Yorker, que se você escreve um texto e o checador vai conferir, se você diz que o carro é verde, ele vai atrás do carro para ver se ele é verde mesmo, né? Ou se a pessoa fala de determinada forma, ele vai ligar para a pessoa, vai conferir o nome da pessoa e vai perguntar: você disse isso? Né? Lendo as aspas para a pessoa. Aí a pessoa confirma as aspas ou não. Então, assim, o nível de cuidado que os checadores têm é famoso, principalmente nesses veículos maiores, né? Nessas revistas de jornais mais importantes, que têm dinheiro até para sustentar essas equipes. De volta ao texto do John D'Agata, a Believer então entregou o texto para o Jim Fingal e disse: tá aqui, confira, parece que ele tomou algumas liberdades, eu quero saber, o editor disse para ele, eu quero saber o quanto, ou o tamanho dessas liberdades que ele tomou.
E o checador é um sujeito que acho que tinha recém se formado em Harvard, um nerd, assim, ele é muito, muito inteligente, um cara meticuloso ao extremo. Ele chega a ser até cômico, então ele parece um personagem, sei lá, daquela série Big Bang Theory, assim, sabe? Ele tem cheio de manias e métodos. E acontece que ele começa a descobrir tantas incoerências que o editor diz, tá, fale direto com o escritor. Pergunte para ele o que ele está achando e, de acordo com o que ele te responder, a gente decide o que fazer. A troca de e-mails entre o autor e o checador aparece no livro logo abaixo do texto original. Então, quando a gente pega A Vida Curta de um Fato, você consegue ler o texto do John D'Agata, o comentário que é a checagem do Fingal e a troca de e-mails quando acontece entre os dois, o checador e o autor. Então, isso é uma espécie é uma experiência muito legal para quem gosta de jornalismo, né? Porque você tem a chance de ver meio que os bastidores da coisa, assim, por escrito. E é engraçado que você falando assim parece um livro quase técnico, né? Como se fosse sei lá, uma coisa que só interessa a um jornalista ou alguém que está trabalhando com checagem, mas não, o livro é muito divertido, né? Porque as duas pessoas envolvidas são bastante, digamos assim, incisivas nas suas posições, né? E daí você vai descobrindo que o texto original lá, o artigo do cara sobre suicídio, que está aqui reproduzindo na íntegra e sem interrupções no final do livro, né? Chama as coisas que acontecem lá. É uma história de um menino de 16 anos que foi para Las Vegas tal, e acabou se suicidando. Pulou de cima de um cassino lá. E daí ele conta a história meio num estilo Gay Talese, né? Falando sobre como é Las Vegas, sobre como é a vida nos cassinos, por que as pessoas se matam mais lá do que em outros lugares, etc. Assim. Tem um detalhe interessante da nossa edição aqui, que na original, na edição americana, eles não incluíram o texto final. Que é bem importante. Né? E aí, inclusive, essa ideia a gente pegou da resenha do New York Times. A resenhista do jornal disse, putz, é uma pena que eles não incluíram o texto final, para a gente ver as mudanças e tal. E aí eu falei para o Tiago, o que você acha de eu tentar falar com a Believer para ver se eles cedem o texto para a gente, né? Eu escrevi direto para a revista, perguntei se eles... Expliquei que a gente era uma editora aqui do Brasil e ia publicar o livro e achava muito legal incluir o texto final. Ela disse, claro, só dá o crédito e tudo bem. Então assim a gente conseguiu incluir o texto final ali. E ficou muito bacana, porque daí você vê o texto, né, sem interrupções, e daí você vai descobrindo que o John D'Agata realmente tomou liberdades importantes, né? Assim, e, por exemplo, ele troca o nome de um bar. O bar chamava lá qualquer coisa, ele decide, não, que é mais legal que o bar chamar Balde de Sangue. E pronto, o bar passa a chamar Balde de Sangue e dane-se, né? Ele diz porque soa melhor, né? Aí o carro era rosa, ele diz, não, vai ser roxo, porque roxo fica mais bonito na frase. E até aí tudo bem, né? Porque assim, o carro ser roxo ou rosa, embora seja uma mentira, né? Mas não chega a mudar a história, né? Do menino que se matou. Mas tem coisas que ele fala ali que, de fato, assim, não pode, né? Qualquer jornalista, qualquer pessoa que está contando uma história não pode mudar. E daí os dois começam a brigar por causa disso, né? O Jim Fingal começa a ler e dá para ver o desespero do sujeito, né? Dizendo... Meu Deus, mas isso eu não posso deixar passar, né? E o outro diz pra ele, cara, para de mexer no meu texto, você não vai fazer isso. Sim, o autor sou eu, você para de se meter. E é divertido, né? Uma coisa que eu percebi... Uma hora dá a impressão que eles vão se atracar ali, né? Hoje mesmo, quando a gente chegou aqui na livraria e começou a falar sobre o livro, você perguntou a pergunta que todo mundo faz quando lê o livro, né? Você ficou do lado do checador ou do autor? E é curioso porque... eu, pelo menos, fiquei oscilando de um lado ao outro, assim, porque em alguns casos você vê que o checador ele se recusa a negociar qualquer coisa. Por outro lado, o autor se recusa a ceder em qualquer coisa também. Então são dois turrões, na verdade, né? E os dois muito de pé firme, né? Assim, dizendo que não tem... Agora, o cara, inclusive, ele diz que ele não é jornalista, né? Sim. Para explicar, quando começam a descobrir que ele mexeu no nome das coisas e ele está em coisas mais complicadas, ele diz, mas isso não é jornalismo, eu estou escrevendo uma história, um ensaio. Você, como jornalista, e eu, como jornalista,
Isso não dá para engolir, né? Assim, eu não sei você, o que você acha? Assim? Não, eu acho que não, mas me fez questionar, por exemplo, se em que medida o ensaio não é próximo da crônica, por exemplo. Sim. Tem gente que trata a crônica como ficção, né? O próprio Antônio Prata, eu vi ele dizer que, para ele, a crônica é uma ficção. Ele pode se colocar no texto e, no final do texto, dizer que ele saiu voando. Né? Continua sendo uma crônica, embora ele não possa voar. Mas tem coisas aqui, por exemplo, que são, do meu ponto de vista, e aí você falou do lado de quem que você tá, né? E pra gente que é jornalista, parece que a gente tá vendo, tipo, um vídeo no YouTube que estão dois caras se atracando e você tem que tomar lado, né? É divertido. Assim. E o cara começa, por exemplo, uma história que o menino pulou, caiu, morreu. E daí uma hora ele diz, e daí acharam partes do corpo dele do outro lado da rua no dia seguinte. Isso não existiu, assim, isso é... Aí o cara já passou completamente do limite, né? Assim... Sim, eu acho que mais do que tomar um dos lados, escolher um dos lados à medida que lê o livro, o que me fascina no livro, e eu acho que no tema também, é a dificuldade de você escrever um texto baseado em fatos de uma maneira que seja também artística, legal, boa de ler e que respeite os fatos. Quer dizer, porque chega um ponto que o checador se bate até com o boletim da polícia. Ele não encontra, ele se debate com a versão dos pais do menino. Então, assim, mesmo as pessoas que deveriam ser as fontes primárias das informações, a gente vê isso em jornalismo, né? Estavam se contradizendo, não estavam funcionando, né? Então, eu fiquei com a sensação de que no final das contas você não tem meio para onde correr. É bem difícil. Se você tem que, existe uma solução muito simples, né? Que acho que foi dada inclusive pelo editor da New Yorker, o David Remnick. Ele diz assim: todo esse tipo de problema pode ser resolvido com o que eles em inglês chamam de disclaimer, né? Você reconhece, faz uma nota, um aviso antes, dizendo: olha, os fatos colhidos nessa história são baseados na realidade, mas foram reunidos aqui para ter um efeito ficcional, um efeito estético. Por exemplo, assim, no caso famoso, né, de livre-reportagem, que virou filme, inclusive, que é Todos os Homens do Presidente, né, que não foram só os dois repórteres que descobriram tudo, mas eles fundiram vários repórteres em dois para ir, né, para a história ficar mais simples de entender, inclusive, e é lícito isso, né, desde que você avise, como você falou aí, e tem coisas que não pode passar, né? Por exemplo, você dizer que acharam a perna do menino do outro lado da rua, sim, que não faz sentido, né? Mas tem horas que eu fiquei do lado do John Daggett aqui. Eu gostei de como você resolveu essa história, né? Você fez um percentual, você falou... 80-20, mais ou menos isso. E tem uma hora que o cara diz, por exemplo, né? Que em Las Vegas, suicídio é uma das causas mais comuns de morte. E daí o autor do texto diz, não, mas tem algumas poucas coisas que são mais comuns ainda como causa-morte em Las Vegas do que suicídio. Entre elas, infarte, alguma outra coisa que eu não lembro, e alguns tipos de câncer. E daí o menino que está checando diz, não, a gente tem que dizer quais tipos de câncer. E daí praticamente o autor manda ele catar coquinho, né? Não vou dizer a expressão certa aqui, porque esse é um programa de família, mas o cara manda ele pastar, né? Ah, tá bom, que agora eu vou fazer uma lista de tipos de câncer que são mais comuns do que o suicídio como causa de morte. O texto ficaria elegível, né? Eu acho também, acho que ele tem toda a razão. Assim. Sim. E tem uma hora que ele é mais grosseiro ainda, que ele diz, daí você falou, tem uma hora no texto que ele fala dele e da própria mãe, né? O John Daggett, né? Que ele entrou para um serviço de atendimento a suicidas, né? E daí ele fala, falei com a minha mãe, não sei o quê. E daí o checador uma hora diz, não consegui checar isso aqui. O cara falou, você não vai chegar perto da minha mãe. Ele já entrou a mãe no meio, literalmente. O checador pede o telefone da mãe dele, né? O cara diz, não vou dar o telefone da minha mãe de jeito nenhum. Mas sim, eu acho que diferente... Eu achei a atitude do Daggett corajosa, né? Ou talvez ele seja tão arrogante que ele se acha certo, né? Ele aceitou se expor desse jeito, mas assim, tem várias coisas que ele fala e faz ali que são barbaridades mesmo, né? Mas o Jim Fingal do outro lado, eu acho que algumas pessoas falaram que o livro soa em alguns momentos até inverossímil, porque nenhum autor vai tratar um checador com esse nível de estupidez, assim, porque qualquer pessoa que escreve e trabalha no meio, eu estava conversando inclusive com
a equipe que trabalhou no livro, ele tem a ver... Você sabe que as pessoas que trabalham no texto ajudam ele a ficar melhor, né? Não tem por que você odiar um cara que quer que o teu texto fique mais correto ou mais factualmente. Mas ali o que dá a impressão é que era uma questão de ego mesmo, né? Acho que sim. O cara se achava um baita artista e parece que realmente ele é um grande escritor, é um sujeito que mais tarde ganhou renome, né? Foi elogiado por grandes escritores, pelo David Foster Wallace, né? Virou peça na Broadway e tudo mais, mas assim, ele tinha uma questão de se impor, ele dizia, não, o ensaio, que é a minha arte, foi vilipendiado por gente como você durante muito tempo e está na hora da gente ganhar a liberdade de fazer do jeito que quer. E o cara tinha uma tese forte e queria impor aquilo de qualquer jeito. E virou praticamente, né, duas visões de mundo completamente diferentes, né? E eu não sei, acho que tanto você quanto eu, quanto a maioria dos leitores, vai tender para uma visão do meio, né? Uma coisa que não, dá para negociar, dá para a gente, não precisa se matar, né? O que é uma pena, porque eu queria que eles se matassem no fim do livro, ia ser legal. Quem? Os dois, Os dois. Um se matasse o outro, entende? Porque tem uma hora que dá a impressão, né? Que o cara vai pular no pescoço do cara, né? E eu estava comentando sobre o aspecto de você, eu até chamei de making off literário, né? Porque você tem a impressão de que está acompanhando o processo de edição do texto em tempo real, assim, pela discussão que eles estão tendo. E depois, no fim, eu fiquei particularmente surpreso com as decisões que o editor tomou. Assim, eu achei muito legal. Você vê que várias das decisões dele teve uma lógica clara e muito boa. Quando, por exemplo, eles discutem, eu deveria até ter selecionado um exemplo para ler aqui, mas uma discussão entre o autor e o checador, você fica, nossa, como será que eles resolveriam isso? Você vai lá no texto e vê como o editor escolheu e fala, putz, o cara mandou bem. Então, o editor conseguiu achar o equilíbrio mesmo, o equilíbrio que a gente estava comentando aqui, sem comprometer a qualidade jornalística do texto e nem a artística. Eu achei que o cara conseguiu fazer muito bem. Ele apagou várias coisas também, né? Várias viagens, assim, que eram incoerentes, ele simplesmente tirou, como a história, acho que, dos pedaços de corpo e tal. Mas uma das coisas que eu e o Tiago Tizô, da Arte e Letra, a gente discutiu, foi se a gente deixaria as referências em inglês. É um negócio, inclusive, que foi bem trabalhoso de manter na edição, no processo de revisão, deve ter sido super chato. Porque a gente tinha o título em inglês de uma matéria ou de uma fonte qualquer usada pelo checador, e a gente traduzia o título dessa fonte para a pessoa ter a referência, mas manteve o nome original, porque se você hoje quiser fazer a pesquisa, você acha. Tem o caminho, né? Então, aí a gente proporciona a ideia, de repente, do leitor fazer a checagem também, se ele quiser. Então, é possível. Eu acho que em quase tudo. Criando um novo Jim Fingal. Sim, do ponto de vista da tradução, você é o tradutor do livro, né? Acho que uma das dificuldades é você ter dois caras com estilos muito diferentes, né? Como é que lida com isso de você ter duas vozes que são tão opostas e achar uma marcação em português que funcione? Não sei até onde isso é possível também, né? Eu percebi que o Jim ele é um pouco mais empolado, assim. Acho que até por se sentir hierarquicamente numa posição inferior, né? Ele está negociando com um cara que supostamente tem mais poder que ele, é o autor. Ele fazia um discurso um pouco mais empolado, com palavras mais difíceis, rebuscadas, quando ele queria argumentar alguma coisa. Quando eles estão no debate franco ali, brigando um com o outro, eles se xingam e parece um bate-boca mesmo. Mas em alguns momentos, quando eles estão conversando, o John soa mais literário, talvez, mais ágil, assim, ele tem uma linguagem mais direta e rápida e floreada até, mas com metáforas, e o Jim parece mais o burocrata, assim, em alguns casos. Pelo menos foi a escolha que eu fiz, né, a partir Você tentou manter isso. Tentei manter isso, tipo, o Jim como burocrata e versus o artista, assim. O que tem tudo a ver com o ponto de vista dos dois, inclusive. Sim, exato. A gente hoje, excepcionalmente, tem uma plateia aqui. Eu não sei se alguém tem uma pergunta para o Irineu aqui, já que estamos com visitas. Na verdade, a gente está de visita aqui na Arte e Letra. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor. E agora vocês são obrigados a fazer, porque senão eu vou ter que editar isso depois. Juliana, você que trabalhou no livro, algum comentário? Juliana é a preparadora do livro.
A Juliana deve ter sofrido um bocado. Inclusive com essa história de manter o título original e tudo mais. E a gente usa chave, colchete, ponto e vírgula, né? Assim. Deu bastante trabalho nesse ponto de vista. Acabou fluindo pela boa tradução do Irineu. Teve alguns pontos, né, Irineu, se você quiser comentar da tradução, que eu levantei, que acho que é legal a gente comentar. Não sei se você se lembra. Você pode falar algum? Algumas opções tradutórias que você acabou escolhendo e a gente acabou conversando sobre isso através, né, do Thiago, de alguns termos muito específicos, tipo guri, América, que acabou levantando ali algumas questões. Acho que é legal comentar essas opções de tradução. Legal. Essa... Guri é bem de curitibano, né? Você falando que queria fazer sotaque aqui, ó, tá aí. Mas eu acho que isso é um pouco... seria uma brincadeira, sabe, inside joke que eles falam? Assim, é uma piada particular, minha e do Thiago, talvez, porque a arte-letra é curitibana, né? E daí a gente pensou, então vamos enfiar um guri nessa tradução aqui, que é pra gente marcar a tradução como local mesmo. E, na verdade, os tradutores fazem isso o tempo todo. Eu conheço um cara, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu falei que a gente vai parar de citar ele aqui, mas ele conseguiu escrever Chineque no Ulisses. Então, e ele se vangloria disso até hoje. Aí eu falei, pô, se ele escreveu Chineque no Ulisses, eu posso escrever guri na Vida Curta de um Fato. Mas a Juliana não deixou. Na próxima vez, quem sabe. E daí o Thiago foi o editor, né, mediando nós dois, ele falou, não, cara, é melhor menino mesmo. E mais que guri, você podia ter posto piá. Aí sim seria... E o ruim é que o guri vem no momento crucial do texto ali, que é o desfecho. E eu concordei com a Juliana, porque se você põe uma palavra muito marcada, acaba chamando atenção demais para a palavra, né? E o caso ali era toda a cena que é importante, que é a cena que ele pula, de fato, o menino. E a outra história da América, por exemplo, então assim, só comentando contigo, tradutores fazem isso o tempo todo, a gente força a barra, sempre que pode, por diversão, porque acha legal, assim. Mas sempre tem que ter bom senso, né? Senão... E troca uma ideia com o editor, claro. Mas eu achei super pertinente os comentários todos, inclusive esse que você fez, e tanto é que eu falei, não, claro. A história da América, eu acho engraçado, porque esse é meu ponto de vista também, né? As pessoas reclamam que os Estados Unidos usa muito a América para falar do país, mas eles chegaram antes, eles começaram a usar antes, assim, que a gente, né? Se alguém tivesse usado, ninguém mais falou, eu também queria usar a América, né? E é o nome do país, né? E aí, no contexto da discussão dos dois ali, eu pensei, não, os americanos falam América entre si, né? Eu achei que faria sentido. Eu não me lembro o que ficou no final das contas. Ficou América? Essa eu ganhei. 1-1. 1-1, isso. A gente faz uma contagem aqui. Mas um aspecto que eu achei legal, que na preparação a Juliana ajudou muito e sacou, tem muito de coloquial na troca de e-mail deles, né? Eu tentei fazer de forma que parecesse... Era uma comunicação escrita, mas eles estavam falando de maneira bem solta, né? E... Tentando lembrar de alguns exemplos aqui, mas de um ou outro palavrão que eu acho que a gente acabou evitando, mas no final das contas eu acho que acabou funcionando. Ficou fluido, que é o que importa, né? A pessoa tem que ler. É isso, tem que parecer português, né? É isso que a gente sempre fala, né? Mais alguém? Perguntas? Então eu queria chamar aqui o Thiago, que é o editor da Arte e Letra, e para conversar um pouquinho com o Irineu aqui, pode ser? Pode ser. O tradutor e o editor encerram esse nosso programa aqui falando sobre o trabalho que eles fizeram nesse belo livro, A Vida Curta de um Fato. Thiago, bem-vindo aí ao nosso podcast. No momento histórico, a gente vai ver o Thiago tirar a máscara na livraria. Senão você vai ficar parecendo, sabe, aqueles caras que sequestram pessoas e ligam pedindo resgate, fica com a voz abafada, assim. Oi, eu sou o Thiago. Então, acho que uma parte legal de contar isso é que
eu e o Thiago, a gente conversa muito sobre um monte de projetos. Então, assim, a gente senta para tomar um café, o Thiago vem com meia dúzia de ideias, eu trago mais meia dúzia. E, às vezes, algumas ideias vingam, né? Essa, por exemplo, levou anos para vingar, mas deu certo, né? Eu lembro que começa eu te contando, li um livro legal, um livro me chamou a atenção, e você fala, pô, que bacana. E eu acho que da Vida Curta de um Fato a gente conversou pela primeira vez uns 6 anos atrás, e a gente pensou em fazer alguma coisa, fazer a tradução, editar, publicar. Chegamos a negociar com a agência, né? Você lembra desse processo um pouco? Lembro. Eu acho que a gente foi atrás dos direitos, eu acho, né, para ver se era possível, estava disponível. Esse negócio de direitos é sempre uma confusão, porque fica indo de um lado para o outro, não, esse está comigo, esse não está, até que a gente achou quem que era o dono, demorou bastante. Acho que só para achar os direitos foi mais de um ano, acho que a gente ficou indo atrás e às vezes eu esquecia. E daí lembrar, tem que ir atrás, e a gente ia, e aí... E o tempo, né? O tempo de resposta, assim, um e-mail levava 2, 3 meses para ser respondido. Uma coisa curiosa que você falou agora dos direitos autorais, o livro tem uma peculiaridade que todos os direitos autorais do livro vão para uma fundação que tem o nome do menino que se suicidou, né? O menino praticava taekwondo e essa fundação é uma bolsa de estudo para taekwondo, né? Então, os jovens aprendem o taekwondo usando a bolsa que tem o nome do Levi Presley, que é o nome do menino, né? O que é uma coisa bem legal também. Sim, é bacana. É uma ideia bem boa que eles tiveram. Só que daí, eu queria que você contasse um pouco, eu acho que isso seria legal. Me parece que a entrada da PUC no processo da PUC Press foi crucial para o projeto deslanchar, né? Você me disse isso várias vezes. Porque eu sempre achei que... eu acho que o livro, ele é interessante para todo mundo que gosta de livro, enfim, de história e tal, mas eu acho que eu sempre pensei que para quem está estudando jornalismo, eu acho que ele é um relato muito importante, assim, de o quanto a gente pode, o quanto o jornalista pode mexer na realidade, o quanto ele pode avançar na ficção e o quanto ele não pode, né? E aí, como a gente já tem essa parceria com a PUC Press lá, eu pensei, acho que ia ser interessante porque a gente pode alcançar um público que a Arte e Letra não está tão acostumado, que é o lado universitário, né? Então, acho que para o livro funcionar e para ele alcançar o público que eu acho que ele tem que alcançar, eu acho que essa parceria foi importantíssima, assim, para a gente entrar nesse mundo acadêmico, que é uma coisa que a Arte e Letra faz, mas não faz tanto, assim, né? Então, acho que seria uma parceria que ajuda o livro a chegar em quem eu acho que vai aproveitar mais a leitura, né? E, por outro lado, para a PUC foi interessante porque é um título que é um ponto fora da curva, né? Um pouco do catálogo deles, assim, que às vezes me parece mais voltado para trabalhos científicos e textos técnicos, talvez? Talvez, porque o livro ele tem esse alcance, né? Ele tem esse lado acadêmico e de estudo, mas ele tem o lado do público também, né? Assim, acho que qualquer pessoa que se interessa por ficção ou por uma história vai se interessar pelo livro, e a conversa entre os dois é muito engraçada, né? Você acaba se divertindo e vendo até onde vai dar essa discussão deles, né? Sabe quando que eu me dei conta de que a tradução tinha funcionado? Eu, infelizmente, não pude conversar diretamente com a Juliana, mas foi o dia que, depois que eu entreguei a tradução para você me escreveu espontaneamente, num horário aleatório, dizendo, cara, tô me divertindo muito. Tá muito engraçado. Eu falei, então deu certo. Porque é um pouco isso, né? É divertido você ver a briga dos dois, até porque, enfim, é uma briga... não é uma briga grave ou violenta, é uma briga mais... Dois rabugentos, isso, assim, exatamente. Um implicando com o outro. Parece uma hora que eles começam a implicar, assim, não é... tem uma desculpa ali de um fato que eles estão discutindo, mas eles começam a implicar com o outro e a história vai indo para frente. Muito legal. Cara, obrigado por participar do podcast. Thiago Tizot, editor da Arte e Letra. Eu vou encerrar então. O Rogério começou, eu encerro. Ninguém mais tem perguntas. Não havendo mais nada a tratar, esse foi o Que Ler Agora, um podcast do Plural. Eu não sei o texto todo, você vai ter que dizer depois no fim. Porque
que é uma lista grande de nomes e patrocinadores que eu não decorei ainda, mas obrigado a todos pela participação, por estarem aqui. As pessoas da mesa do fundo ali parecem estar sofrendo um pouquinho mais. Mas é importante dizer, Thiago, o Irineu não quer te ajudar a vender aqui. Então, A Vida Curta de um Fato, tradução do Irineu Neto, do John D'Agata e Jim Fingal, e está à disposição, então, no site da Arte e Letra, né? E nas melhores livrarias do ramo. Inclusive a própria Arte e Letra. Sim. E quanto está custando? R$69,90. Mas se falar com o dono, talvez ele consiga Se um der desconto sorte de bacana. pegar ali no caixa, consegue um desconto. Desconto de até R$1. Mas então, fica a dica mesmo, o livro é muito bom, bem bacana mesmo, estou falando aqui como leitor, né? O livro realmente é muito divertido e fica então o chamado para que a população contribua com as editoras independentes, que são quem bancam esse podcast aqui, que a gente faz questão de fazer então toda semana. E já que o Irineu disse que não sabe o texto de cor ainda, vamos falar, né? O que lê agora é um podcast do Jornal Plural. Pesquisa e apresentação são do Irineu Neto e minha, Rogério Galindo. O comercial quem faz é o Bob Maroc. Hoje quem está fazendo a gravação, tanto do áudio quanto do vídeo, é a nossa querida Tami Taquetani. E a coordenação geral do Plural é da Rosiane Correia de Freitas. Semana que vem tem mais. Valeu!